entender o que é que Deus ele quer para nossas vidas, a quebrantar o nosso coração para que a gente possa, né, ouvir a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Daniel, quem estiver com os áudios abertos, por favor, feche, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 2, versículo 23. Aleluias. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Ele revela o profundo, aleluias, e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua palavra de revelação nessa noite. Meu Pai, nos guia. Nós queremos dizer ao Senhor que sem o Senhor nada podemos fazer, que precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo, que a minha carne venha se diminuir para que o Senhor cresça, e que tudo que aconteça nessa noite seja para louvor da tua glória, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se vocês observarem todo esse tempo, né, nós temos falado sobre o livro de Daniel, o livro que o Senhor ele tem ministrado no meu coração. É um livro que traz revelação. O Senhor ele começa a descortinar o mundo espiritual através de um posicionamento. E Daniel, um servo do Senhor, um profeta, que teve esse posicionamento. Daniel, ao chegar naquele lugar de confusão chamado Babilônia, que esse nome significa confusão, ele foi levado cativo, teve os seus sonhos, né, frustrados, porque quem não quer ter família? Daniel chegou adolescente, então ele foi privado de muitas coisas, ele nem pôde conviver com sua família. Aquela cidade foi arrasada, e Daniel foi levado para esse lugar junto com mais 3 amigos, todos eles eram servos de Deus. Daniel tinha a sua característica, ele tinha as marcas, né? Os traços do Senhor Jesus, os traços de Deus. Um servo de Deus, ele precisa ter as características no seu falar, no seu comportamento, né? No seu sentir, porque a palavra de Deus nos diz, aleluia, tem de vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E Daniel tinha esse sentimento que Daniel estava ali disposto a servir, independente das suas situações, dos seus problemas pessoais. Daniel se posicionou, resolveu em seu coração não se contaminar, não deixar introduzir, aleluia, aquilo que a Babilônia oferecia. Coisas que aparecem em nossas vidas, que elas até brilham e reluzem, né? Como algo precioso, mas no final elas nos trazem morte. O mundo, ele tem oferecido a cada dia esse prato de lentilha que faz com que nós venhamos perder a bênção, que venhamos perder a comunhão. Mas Daniel, no meio daquela situação, se posicionou. E aqui Daniel passa por uma outra situação, sabe? Trazendo aos nossos dias. Observe que a nossa vida é feita de ciclos. Eles iniciam e depois ele se finaliza, um ciclo. Ele começa, ele tem um começo e ele tem fim. E nós temos visto uma atuação muito grande desse principado trazendo o quê? Frieza espiritual. Os servos de Deus, as pessoas não têm vontade de orar, porque vontade é coisa da carne. E a palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestade e dominadores. E você precisa estar posicionado para usar as armas certas para cada batalha. E foi isso que aconteceu. Eu observo que no decorrer da história de Daniel, houve tempos e tempos, e me chamou a atenção, abrindo ciclos, fechando o ciclo, cada época uma atuação desse principado, atuando, se levantando, querendo ceifar vidas. E hoje nós temos visto isso, né? A atuação desse principado querendo ceifar vidas, querendo destruir com a família. A família de Daniel, ela foi destruída, mas Daniel, ele tinha um coração firme, uma mente firme, firmada no Senhor. E ele sabia em quem ele confiava, e ele sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você crê? Você tem confiado no Senhor, independente das situações que acontecem com você, independente do cenário do caos que você esteja vendo, porque imagine só quantas situações Daniel passou. Ele foi aprisionado, ele teve o seu nome mudado, ele foi castrado como um animal, os seus sonhos, né? Não tinha mais, mas ele... Quantas pessoas diriam no lugar de Daniel? Não, agora não existe, né? Não,
não tem mais vida, acabou. Não, mas Daniel, ele confiava no Senhor. E ele sabia que Deus, ele seria e ele é poderoso para transformar qualquer situação. E naquele tempo, Daniel confiava, sabia que Deus poderia transformar qualquer situação, a maldição e bênção. Quero te dizer que Deus, ele tem propósito na minha e na sua vida. E muitas vezes nós ficamos buscando algo pessoal. Nós buscamos algo para resolver o nosso problema, para resolver a nossa situação, e a gente não tem tempo. Para tantas outras coisas, não. Nós não temos tempo nem de dar uma palavra a um irmão que está ali sofrendo. Ah, agora não, eu não posso. Muitas vezes a gente vê chegando uma mensagem quando é algo que não nos agrada, a gente nem quer responder. Porque nós estamos muito ocupados com as nossas situações. E aqui, nessa situação, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? Aquele homem que era um homem perverso, um poderoso rei, né? Que tinha o maior exército da época. Ele teve um sonho e a palavra disse que ele se perturbou no seu espírito. Ele não teve paz, ele ficou perturbado, ele teve uma inquietude na alma. E aí, o que ele fez? Ele foi procurar dentro dos homens que ele tinha no palácio, que ele já havia sido treinado para isso, os magos, os sábios, para que eles decifrassem o seu sonho. E olha só que loucura, quando os magos se apresentaram diante do rei, aqueles videntes, o rei, simplesmente os magos disseram, revela-nos, né? Diga, revela-nos o teu sonho, que nós daremos a interpretação. E o rei falou, não, que é isso, vocês querem que eu fale para que vocês possam daí então me enganar. Vocês é que têm que me dizer, imagine só o que eu sonhei. E aqueles homens se apavoraram, e aqueles homens tentavam a todo custo, fazendo de tudo para que o rei falasse, dissesse o sonho, mas o rei não. O rei havia dito a eles que se eles não revelassem, não interpretassem o sonho, não revelassem aquele sonho, que todos eles seriam mortos. Imagine que loucura, né, o comportamento desse rei. E aqueles homens ficaram muito apreensivos. E dentre esses homens estava Daniel, Ananias, Misaías, né? Os três companheiros, e Ananias, eram esses três companheiros, juntamente com Daniel, que saíram de Judá para a Babilônia, os servos de Deus. E ali, quando Daniel ouviu que o que o inimigo estava tramando, o que Satanás queria, porque o rei decretou que todos os sábios e magos fossem mortos. Por quê? Porque o rei não tinha a interpretação do seu sonho. Mas Daniel logo se adiantou ao capitão da guarda, e aí ele disse, não, me apresente, me leve até o rei. E Daniel vai até o rei, e Daniel pede um tempo para que ele possa buscar, aleluias, no Senhor. A resposta, e a palavra diz que Daniel vai até o Senhor. Ele chama os companheiros, né, que eram homens que Daniel estava chamando eles para que eles fossem buscar no Senhor, para que eles se apresentassem ao Senhor, para que Deus pudesse revelar. Imagine só, aquele rei queria que aqueles homens verdadeiramente que eram adivinhos, adivinhassem o que ele tinha sonhado, aquilo que estava dentro do seu pensamento. E Daniel vai até o Senhor. Aleluias. Vai falar com Deus, em nome de Jesus, e pede ao Senhor. Versículo 23. O Deus de meus pais, de meus pais, te dou graças e te louvo. Aleluias. Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o assunto do rei. Olha só, Daniel vai até o Senhor
No meio daquela situação, daquela tribulação, aquela confusão, aqueles homens com medo, apavorados, porque o rei já tinha decretado que seria a morte, e eles não tinham a revelação daquele sonho. E Daniel vai, junto com os companheiros, buscar no Senhor a resposta. Porque no início ele diz que Deus ele revela o profundo e escondido. Daniel sabia onde buscar a resposta para aquela situação que ele estava vivendo. E hoje Deus ele está dando uma chave, e essa chave é a oração, para que a gente busque no Senhor tudo aquilo que nós precisamos, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Filipenses 4:6, a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, independente da situação que você esteja vivendo, pela oração ao caminho e súplica, aleluias, apresente diante de mim e com ação de graças, apresente os seus pedidos diante de mim. Daniel, ele sabia o caminho para a resposta do que ele precisava. E ele foi buscar no Senhor, porque a palavra de Deus é um direcionamento. Está precisando de uma resposta? Filipenses 4:6. Apresente diante de mim, com orações, fale comigo. E súplica. Suplicar significa persistir. Quantas vezes nós temos orado? Quantas vezes nós temos apresentado algo ao Senhor e depois desistimos? Ah, isso não vai acontecer. E você deixa o inimigo impedir ele vencer, você deixa ele impedir que você venha tomar posse da bênção, mas não tem como dar errado se você seguir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos norteia, ela nos dá uma direção para que a gente venha alcançar o favor de Deus. E olha só a chave, porque aqui a palavra de Deus, ele diz, e com a ação de graças apresente ao Senhor. Independente do que estejamos passando, nós devemos sempre, como diz a palavra, dai glória a Deus por todas as coisas. Está doendo? Ai, glória a Deus. O louvor que foi cantado foi Jó, um homem que sofreu, que teve a sua família arrasada, onde o inimigo tocou, sim, com a permissão com o Senhor, mas a gente não entende que havia brecha. Por isso que o inimigo pôde tocar, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é acusador. Por que ele se apresentou diante do trono do Senhor? Porque tinha legalidades ali. E ali ele tocou. Ele tocou porque os filhos de Jó eram homens que estavam vivendo uma vida pregressa. Quem fazia sacrifício era Jó pelos seus filhos. Mas eles não tinham uma vida reta perante, né, ao Senhor. Mas Jó era um homem justificado. E por isso Jó passou pelo processo, mas a cada dia, a cada instante, a sua fé foi avivada. E a palavra diz que Deus o restituiu. Eu não sei qual é a situação que você tem passado. Talvez você diga assim, não tem mais jeito. Talvez seja até uma situação, uma enfermidade. E Deus diz, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que o meu nome venha a ser engrandecido e venha a ser glorificado. Eu quero te dizer que tudo que a gente passa em nossas vidas há um propósito maior do Senhor. Não é sobre mim, nem sobre você. Daniel poderia dizer que a vida dele estava acabada, porque ele foi castrado, ele foi levado como escravo. Mas ele era escravo só ali naquele ambiente, porque ele estava em uma nação onde ele não queria, mas ele estava ali obedecendo ao Senhor, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Não é fácil nós acreditarmos. Não é para dizer que é fácil, não, mas mesmo você com pouca fé, se você está sentindo dor, se você não está aguentando, peça ao Senhor. Clame a Ele, suplique, clame a mim, eu vou te responder. A resposta que Deus tem é algo que os olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, nem subiu o coração. São mistérios que a gente não consegue entender. Mas Deus tem a revelação desse mistério. Porque Deus, Ele é o que tem uma instrução, um conhecimento infinito. E tudo que nós temos vem dEle. E Daniel, ele fez uma oração específica. Ele disse
Aleluias. Deus dos meus pais, eu te dou graça, eu te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que eu pedi. Olha só, Deus deu a Daniel o que ele pediu. Daniel pediu sabedoria e Daniel pediu força. Que Deus hoje dê a cada um de nós sabedoria e força para que a gente possa resistir na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Nós vemos aqui o posicionamento de Daniel. O nome Daniel significa, aleluias, Deus é meu juiz. Daniel estava ali afirmando que não interessava aquele decreto daquele homem, sim, que era uma autoridade. E Daniel não se rebelou contra a autoridade. Mas Daniel estava debaixo de uma autoridade maior. Aleluia. Do Rei dos Reis, do poderoso de Israel, do Criador do céu e da terra, do nosso Pai celestial. Aleluia. Ele estava debaixo da autoridade de Deus. E Daniel ali pôde receber dele essa revelação. O nome Daniel, Deus, significa Deus é meu juiz. E Daniel sabia somente quem poderia julgá-lo, aleluia, quem tinha uma sentença sobre a vida dele, o juiz do juiz, Deus. E ali Daniel ele não temeu, ele foi buscar no Senhor a resposta. Muitos de nós, no momento de tribulação, no momento de dor, no momento de sofrimento, buscamos escapes, buscamos atalhos, em vez de passarmos pelo processo, pulamos processo, e aí nos ferimos mais ainda, e temos que voltar para o fim da fila, e tudo aquilo que nós vivemos fica lá, e você tem que recomeçar novamente, você vai se ferindo, você vai se machucando. Deus hoje, Ele quer trazer a exposição à nossa ferida, Ele quer que as nossas feridas sejam expostas, para que Ele possa colocar o bálsamo, para que nossas feridas, aleluia, sejam saradas e elas sejam cicatrizadas. E elas possam ficar marcadas em nossas vidas como experiência que nos tornaram em Cristo Jesus mais que vencedores. Eu tenho muitas marcas, marcas no meu corpo, marcas da minha face, meus dedos, cicatrizes, marcas no meu coração, mas elas servem, né, em saber que eu passei por tantas guerras, por tantas batalhas, e que em Cristo eu pude vencer. E é isso que Deus quer. Ele quer nos dar instrução, estratégia para que a gente venha guerrear. Ele quer nos dar força, tá com pouca força, peça ao Senhor. Eu tenho feito orações ao Senhor. Tem momentos que eu me levanto na madrugada com pouca força, porque nós estamos passando por esse ataque espiritual. Em nome de Jesus, e eu dizendo, Senhor, eu não tenho força. Me ajude, Pai. Eu preciso de Ti. Meu Deus, o Senhor sabe aquilo que meu coração deseja, o que eu quero, mas eu não consigo, eu não tenho força. E Daniel pediu essa força. Ele recebeu aquela força física, aquela força espiritual, para que ele pudesse continuar na sua caminhada. Aleluias. Daniel pediu ao Senhor o que ele precisava. A sabedoria, a grande instrução. Ele pediu força, ele pediu vigor, ele pediu energia, ele pediu a capacidade para poder enfrentar aquela situação. Ele estava diante de um decreto de morte. E quantas vezes nós, por estarmos passando situações que julgamos como, não, acabou. E quando ouvimos a história de pessoas, nós nos sentimos até tão pequenos, né? Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que sofrem com familiares que estão aprisionados em vícios, em loucuras, perdidos nesse mundo. Pessoas que nem sabem onde familiares foram parar. Pessoas que não tiveram, que não foram criados pelos seus pais. Pessoas que foram abusadas. Pessoas que são violentadas. Pessoas que têm marcas, que têm feridas. E a gente não quer deixar que Deus ponha o bálsamo na nossa ferida.
Queremos ficar o tempo inteiro ali futucando. Não queremos estar numa posição de vitimismo. Como eu sou coitada, ó vida, ó céus. Não, em nome de Jesus. E Deus está dizendo aquilo que você precisa. Você precisa me pedir. Deus, ele sabe daquilo que nós precisamos. Mas isso é um relacionamento que nós temos que desenvolver com o Senhor diariamente. A oração é um relacionamento. Aleluia. A oração é uma conversa. E veja que o inimigo das nossas almas traz um esfriamento tão grande que a gente não consegue orar. E quando fazemos a oração vazia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me dá, amém. Senhor, protege, guarda, livra, amém. São as nossas orações. Nós não intercedemos pelas pessoas que estão sofrendo. Talvez você faça uma oração somente para a sua família. Mas saiba que quando você se posiciona, Deus, ele nos mostra pessoas até que a gente não conhece. Eu estava me preparando, orando, né? E eu fiquei assim tocada, porque a presença de Deus me constrange. E se eu não tiver constrangida, tem alguma coisa errada, porque eu não vou estar, né, na dimensão com o Senhor. E aí o Senhor começa a me mostrar pessoas. E o livro de Daniel é um livro de revelação, porque o Senhor, ele traz à luz aquilo que está em trevas. Essa é a palavra de Deus, a palavra de revelação. E se você quer uma direção do Senhor, você quer um caminho, você quer um escape, você precisa buscar nele. E para buscar nele, você precisa se esforçar, não é fácil. Nós iniciamos uma oração e logo a gente se cansa. E logo as palavras, elas se perdem, já não tem mais o que a gente falar. E quando eu quero te dizer que isso é só o início, porque há no mundo espiritual uma resistência para que a gente não ore. Mas quando você vai rompendo, mesmo sem palavra, você fica ali parado. E você vai escutando o Senhor. E daqui a pouco o Espírito Santo vai te visitando, ele vai lhe dando um espírito de oração. E ele vai lhe conduzindo. E ele traz até pessoas, ele traz situação. E você começa a orar e você vai desenvolvendo o relacionamento com o Senhor. É diário. Nós precisamos ter o hábito de falar com o Senhor. Daniel, ele era posicionado, ele orava 3 vezes ao dia. Em nome de Jesus. Daniel se posicionou. E Daniel, Deus trouxe a revelação do que Nabucodonosor tinha sonhado. Deus entrou nos pensamentos. E Deus ainda foi mais fundo. Olha só, versículo 31. Daniel se apresenta diante do rei e diz: Tu, ó rei, está vendo? Eis que aqui uma grande estátua. Uma estátua que era imensa, cujo resplendor era excelente e estava de pé diante de ti. A sua aparência era terrível. Daniel começou logo a dizer ao rei o que ele tinha sonhado. Sem negócio de muita coisa, já foi dando. E o rei ali já foi ficando, né? Cada vez mais apavorado, porque se ele teve um sonho, que ele ficou turbado, ele ficou inquieto, ele ficou impaciente, ele ficou sofrendo, ele ficou com desequilíbrio. E aí aparece um outro homem que começa a dizer aquilo que só estava dentro da mente dele. Só ele que tinha sonhado. Eu acho que nesse tempo ele pode até ter caído na real que ele estava, a partir do momento da revelação, o que ele havia pedido. E porque os homens não sabiam, ele havia te dado um decreto. E os magos também disseram a ele: essa interpretação, esses deuses daqui, ele não pode te revelar. Somente um Deus que não tem rosto e que não habita aqui. Estava se referindo a um Deus que eles não conheciam. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e a sua coxa era de cobre, as suas pernas de ferro, os seus pés parte de barro e parte de ferro e parte de barro. Daniel começou a descrever que a figura daquela estátua significava 3 reinados, os reinados que viriam após Nabucodonosor. E ele começou a se impressionar porque Daniel, ele começou a descrever com clareza, falando sobre os reinos, um que era mais forte,
outros que já era menos forte, outros que iriam prevalecer até um certo tempo, e depois todos seriam destruídos. E aquele rei, ele ficou impressionado, como Daniel começou a descrever em detalhes. Tiago 4:3, a palavra de Deus nos diz: pedis e não recebeis, porque pedi mal. Pedis para gastar em vossos próprios deleites. Veja quantas orações nós temos feito, as orações vazias. Ah, Senhor, me dá isso. Qual o propósito de você pedir algo a Deus? Sabe o que Deus vai dar? Ele vai dar a você algo que esteja alinhado ao propósito de Deus. Aleluias. Daniel pediu a Deus a revelação daquele sonho, porque o rei havia dado um decreto e muitas vidas ali estavam em jogo, inclusive a de Daniel. Mas eram muitas vidas, não era só a de Daniel. E Deus ali dá a Daniel a sabedoria e a força, a revelação detalhada do sono do rei, do sonho do rei. Aleluias. Faça o pedido certo. Olha o que Daniel, ele pediu ao Senhor. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Daniel disse ao Senhor que aquilo que ele precisava, só o Senhor poderia dar, porque a sabedoria é algo divino, é o que vem de Deus. E a força que Daniel precisava era uma força espiritual, para que ele pudesse estar ali naquele tempo lutando contra principados e potestades, mas com as armas certas. Eu não sei como você tem lutado nesse ambiente que você tem sofrido, onde Satanás ele tem prevalecido porque você não tem feito a oração certa, não tem recebido de Deus a instrução para que você venha se munir das armas certas para cada batalha. Deus disponibiliza uma arma certa para que a gente venha vencer os nossos inimigos. Daniel estava posicionado desde o começo. Daniel, ele não negou quem ele era. Muitas situações se levantaram, eles queriam que Daniel, né, no decorrer desse chamado de Daniel, não se prostrasse ao Senhor, não orasse. Daniel, ao contrário, escancara a janela, continua com a sua vida, né, com a sua rotina espiritual de falar com Deus, porque Daniel sabia que sem o Senhor ele nada poderia fazer. E muitas vezes vamos buscar em atalhos pessoas que se mostram, né, com autoridade, que podem resolver, porque o rei era uma autoridade. Mas ali Daniel estava debaixo de uma autoridade maior, que é o Senhor. E ele pede que hoje você venha pedir ao Senhor: Senhor, dai-me sabedoria, me dê uma instrução, me mostre qual é o caminho que eu vou resolver essa situação. E Jesus é tão lindo, que agora à noite, mesmo de eu entrar, eu falo assim: Senhor, eu quero viver a palavra na íntegra. Eu nem fui fazer outras coisas, porque eu ainda não tinha, né, vivido na totalidade a palavra, porque eu queria compreender. Eu queria ter o entendimento daquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração. E nisso, eu recebi uma resposta negativa, agora à noite, no meu e-mail, de algo que eu estou buscando. Só que dessa resposta, eu vi um caminho. Por quê? Aleluias. Naquela resposta, eles me deram um endereço. E logo o Senhor começou a ministrar o meu coração. E antes de entrar, já veio tudo na minha mente. Ele me deu a instrução, ele me deu o caminho. E eu procurei deixar alguns documentos organizados, porque veio da parte de Deus. Você tem que estar em espírito para você entender que Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. E que Deus, aleluias, é aquele que revela o profundo e o escondido. Ele trouxe a luz. Ele mostrou um endereço. Eu tenho buscado em outras pessoas que não conseguem resolver o problema, que não têm autoridade para isso, de pessoas que não estão capacitadas para resolver. E a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele cria uma resistência. E há muito tempo eu venho buscando, e hoje
O Senhor começou, cada dia ele vem me revelando, ele vem me mostrando algo, porque nesse período o Senhor também está trabalhando em mim. Ele está fazendo, aleluia, com que o meu coração saia de outras coisas. E que eu tenha mais intimidade, comunhão com Ele. Porque quando a gente tem uma necessidade, a gente vai recorrer a Deus. Agora não tem mais jeito. Então só existe um caminho, o único Jesus, o caminho, a verdade e aquele que nos dá a vida, que é Jesus. E aí a gente vai se prostrar, a gente vai chorar, a gente vai clamar. Ele disse: apresente diante de mim. Seja persistente, não desista. Orando e suplicando. Eita, Jesus lindo. E aí ele revela, e revelar significa tirar o véu, aquilo que encobre. Ele diz que é o profundo, e o profundo é um lugar fundo, um lugar que não tem uma visão, né? Uma visão nítida das coisas, e ainda está escondido. Olha só como Deus ele começa a relatar. Deus ele mergulha nas áreas que são áreas difíceis, acesso a essas áreas profundas, que são os nossos sentimentos, que é a nossa alma. Áreas que são impenetráveis pelo homem, aleluias, que é a alma humana, onde os sentimentos, onde as feridas estão ocultas, escondidas, aleluias, não aparentes, encobertas, e por isso não é tratada. Então, quando uma pessoa tem um ferimento que ela abafa, a tendência é o quê? É aquilo ficar minando e não cicatrizar, né? E ela fica ali, aquela enfermidade fica ali na alma, aquela ferida fica ali, sem ser exposta para ser tratada. Gente, Deus, ele trata aqueles que se expõem. Muitas vezes, quer dizer que você vai sair, né, falando com todas as pessoas. Tem pessoas que Deus ele coloca em nossas vidas para que a gente possa abrir nosso coração e nos ajudar. E Deus ele está dizendo a mim e para você, existe um caminho, esse caminho sou eu. Busque em mim. Eu tenho uma cura para você, eu tenho uma resposta, eu tenho um caminho que você precisa para resolver. Eu vou dizer para vocês qualquer tipo de situação que eu tenho para resolver, seja ela mínima, máxima, eu apresento ao Senhor. Gente, a palavra é tão séria que Deus ele revela aquilo que está escondido. Quando eu perco uma chave, eu estava até comentando esses dias, algo que some da minha visão, né, aparente, porque o inimigo das nossas almas, ele faz isso para que a gente venha se atribular, para que você perca o foco e vá perder seu tempo com outras coisas. E aí eu falo, Senhor, eu fecho logo meus olhos e digo, em nome de Jesus, traga à luz aquilo que está em oculto, porque não há nada encoberto para ti. E é incrível que quando eu vou achar um objeto, é no lugar mais improvável. E eu pergunto, meu Deus, como eu coloquei esse objeto aqui? E você não sabe como aquele objeto foi parar naquele lugar. Lugares improváveis que quando eu coloco a mão, meu filho se assusta e diz, mãe, como é que pode isso? Eu falo para ele, ore, ore quando você precisar, fale com o Senhor e ele vai te revelar. E Deus, só ele tem esse poder para trazer aquilo que está profundo, oculto, escondido à luz. Porque a palavra de Deus nos diz o que está em trevas, o que ele traz à luz aquilo que está em treva, porque com ele mora a luz. Aleluias. Aleluias. Por isso, a ferida não é tratada porque ela está escondida. Aleluias. Ela não é vista. O diabo, ele traz perturbações, ele traz desequilíbrio. Foi o que aconteceu. Nabucodonosor, ele teve um desequilíbrio. Ele ficou perturbado, porque a palavra disse que ele se agitou no seu espírito, ele ficou inquieto. E quantas vezes uma situação, um problema, nos traz inquietude. E a gente fica atribulado e você sai do foco de resolver uma situação, você traz dor, fica com raiva, não consegue, se sente frustrada, e ali o diabo consegue te distrair. E você perde o foco. Nós precisamos ter sabedoria para resolver situações e pedir a Deus força para que a gente tenha um equilíbrio emocional, para que a gente não seja roubado pelos nossos sentimentos, que enganoso, extremamente corrupto é o coração do homem.
vou agir pelo coração. Ah, faz isso para você ver o que, é que vai acontecer com você. Não, meu coração está dizendo que é para eu fazer isso. O coração é extremamente corrupto, enganoso. Ele nos engana. Não seja guiado pelo coração, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. Traz instabilidade nas nossas emoções, nos torna doente e cego, nos deixa transtornado, foi o que aconteceu. Tudo isso que aconteceu, toda essa situação aconteceu, foram os sentimentos que estavam dentro do rei, um poderoso rei, um homem que tinha o maior exército da época, estava desse jeito, transtornado, desequilibrado, cego, né? Doente na sua alma, uma preocupação intensa. Antes de acontecer, preocupação significa você ocupar sua mente, seu sentimento com algo que não aconteceu. Não, você já começa a vir com algo negativo. Não, e aí? E amanhã, tais coisas, e você começa a atrair. Porque o Senhor diz assim como penseis, se sucederá. E você começa a pensar nas coisas ruins e você começa a atrair aquela situação. Eu já tive muitas experiências quando eu não entendi a palavra de Deus e nós temos que repreender os pensamentos malignos em nome de Jesus e a sua mente ela fica bombardeada. Você ocupa a sua mente com pensamentos de quê? Com decreto de morte. Aqueles homens, aqueles magos, aqueles sábios ficaram tudo horrorizados. E qual foi o posicionamento de Daniel? Ele foi buscar no Senhor a resposta para resolver aquela situação. Sabe por quê? Porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E Daniel estava debaixo dessa autoridade, da autoridade desse juiz. E esse juiz, ele é justo. Sabe o que significa ser justo? É você receber a sua medida devida. Quando o Senhor fala sobre restituição, uma vez o Senhor me ministrou que ele vai restituirei os anos, Joel 2, né? Que foram consumidos, aleluias, pelo gafanhoto portador e migrador, o meu grande exército que eu vos enviei. Ele está dizendo que tudo aquilo que nós recebemos é aquilo que é justo, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Oh, aleluia, Jesus. E aqui ele usou a sua autoridade, né? De maneira errada, aqueles homens. Nabucodonosor usou a autoridade dele de maneira errada. Ele decretou a morte para aqueles homens, porque aqueles homens não sabiam o que estava passando no pensamento dele, porque aqueles homens não entendiam o que estava dentro dele, qual era o desequilíbrio, o problema de Nabucodonosor. Mas só Deus, porque Daniel diz, ele revela o profundo e escondido, ele conhece o que está em trevas. Deus, ele sabia qual era a treva, os pecados. Treva significa pecado. Não há nada encoberto que Deus não traga para a luz. Enquanto você está dando habilitação, sabe o que é habilitação? Você dá autoridade para Satanás trabalhar. Você abre um espaço, cria uma brecha. É assim, ó, você abre. Você faz um pecado, aí você abre um espaço. Você continua pecando, você continua dando legalidade. Sabe o que é dar legalidade? Até você escancarar e dizer, entra aí, Satanás, e faz a festa. Pode destruir aí a família. Não, pode encarcerar. É isso. Por isso que a palavra de Deus diz, o meu povo, ele é destruído, porque ele falta conhecimento, falta um entendimento da palavra, porque a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho para a gente resolver cada situação de nossas vidas. E quando eu entendi isso, eu vou buscar na palavra de Deus. Não, Senhor, me dê uma direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Senhor, a direção tem um caminho que é do Senhor. E não é fácil, porque muitas vezes a gente caminha, se sente cansada, se sente frustrada. Mas aqui o que é que Daniel falou? Que ele apresentou, Filipenses 4:6, ele persistiu com oração e suplicando, não, Senhor. Quando eu guerrio meio-dia é assim. Senhor, em nome de Jesus, e vou clamando a ele, vou insistindo todo dia aquela oração. Apresento, Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor. E hoje, aleluia, Jesus é tão lindo. Eu não sei se vocês lembram que um tempo passado eu falei sobre muitas situações que estavam acontecendo na minha vida profissional. O inimigo se levantando com pessoas perseguindo, com pessoas invejosas, com pessoas querendo, né,
entrar, exercer uma profissão que eles não foram capacitados para isso, né? É como se fala, as pessoas elas querem, sabe? Elas não têm habilitação, ela não tem uma credencial para exercer aquela função. É como no mundo espiritual. Você é servo de Deus, você tem uma credencial para clamar pelo sangue de Jesus. E você e o servo de Deus não sabe dessa autoridade. O inimigo das nossas almas não quer que você entenda essa autoridade. E aí, uma pessoa atravessou o meu caminho. E essa pessoa, no imóvel que eu estava trabalhando, essa pessoa fez a negociação. E depois, uma outra pessoa queria que eu fizesse o documento de uma negociação que eu não fiz. E eu disse, eu não posso fazer isso, porque não fui eu que fiz. Agora, né, vocês têm que buscar na pessoa que fez. Quer dizer, né, houve um desrespeito comigo, porque eu coloquei o meu tempo, e esse é o meu trabalho, né? Coloquei o meu tempo, deixei de estar fazendo outras coisas, porque era o meu trabalho, o tempo do meu trabalho, mas eu não fui recompensada por isso. Mas eu fiquei naquele momento, Senhor, eu não aceito essa perseguição do inferno, apresentei ao Senhor e fiquei orando. Justamente, olha só o tempo, 60 dias, 2 meses. E eu orei, coloquei diante do Senhor e tirei do meu coração, porque aparentemente eu havia perdido algo que estava nas minhas mãos. E aí, mas logo quando eu orei, botei tudo para fora imediatamente, que comigo é papo. Coloquei para fora aquele sentimento, o Senhor foi, me visitou, limpou meu coração, tirei meu coração. Quando foi, ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo saber dessa transação que aconteceu e se eu estava envolvida, porque houve um problema. E eu disse a ela, querida, não fui eu que fiz essa transação e você deve procurar as pessoas que estão envolvidas nisso. Ponto. E eu falei, pai, muito obrigada. Existem coisas que Deus, ele não vai permitir. Sabe por quê? Porque ele está te resguardando, aleluias. E muitas vezes você pode até não entender no momento, achar que você perdeu, não. Mas Deus, ele está te guardando, sabe por quê? E te resguardando, porque ele sabe aquilo que vem pela frente, as consequências daquela atitude naquele momento, o resultado que virá. E eu fiz assim, meu pai, muito obrigada. E eu alegrei meu coração. Eu digo, meu Deus, o Senhor é tão fiel, o Senhor nos protege o tempo inteiro e a gente não entende o trabalhar do Senhor. Não busque entender como Deus vai trabalhar, apenas confie no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Tenha bom ânimo. Aquilo que Deus prometeu, ele vai fazer no tempo determinado pelo Senhor. A gente quer estipular tempo. A gente quer dizer a Deus, não, se o Senhor não fizer aqui, pronto, acabou, e você deixa de orar, não é assim. Continue buscando no Senhor. Por esse desequilíbrio, ele usou a autoridade de forma errônea, ele decretou a morte daqueles homens, de todo mundo. Olha porque aquele homem estava ali perturbado, doente nas suas emoções. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele, aleluias, que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. A persistência. Não desista. Deus, ele não esquece de nossas orações, mas é necessário que você venha continuar persistindo, porque existe uma resistência no mundo espiritual. Daniel se posicionou, foram vários jejuns que Daniel fez. Ele fez aquele jejum de 21 dias, que é conhecido como o jejum de Daniel, porque havia uma resistência, mas o Senhor deixou claro quando o anjo veio. Daniel, homem muito amado pelo Senhor, no primeiro dia que você aplicou o seu coração, o Senhor já tinha ouvido a oração. Mas não quer dizer que não vai haver luta. No mundo, você terá dor, você terá aflição, vai vir situações adversas. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só como funciona com Deus. Ele já vai nos preparando, ele vai impedindo que a gente se arrebente mais ali na frente. E se você obedecer,
Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aleluias. Eu quero ler também um versículo aqui que Deus ministrou ao meu coração, 1 Crônicas 28, que foi a revelação da palavra. Versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Aleluias. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações, aleluias, do pensamento. Se o buscares, serás achado, e de ti, porém, o deixarás. Rejeitar-te para sempre. Ele diz assim, ó, e se tu, porém, o deixares, o rejeitastes, ele também te rejeitará. Só que a rejeição do Senhor é para sempre. Olha só a revelação dessa palavra. O único que esquadrinha, que passa um scanner no nosso pensamento, no nosso coração é Deus. Só Ele tem esse poder. Deus, ele é chamado de onisciente. Deus, ele tem uma infinita sabedoria, um infinito conhecimento, que não tem barreiras. Mas Daniel, ele ali se prostrou ao Senhor. Daniel, ele se humilhou ao Senhor, ele estava dizendo, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Humilhar-se não quer dizer você ser coitado, você ser miserável, você ser pobre. Não. Humilhar é você reconhecer as suas limitações e colocar diante do Senhor. Foi isso que Daniel fez. No versículo 37, a palavra de Deus nos diz, olha só, tu, ó rei, isso aqui é Daniel, depois ele dá a revelação ao rei. Tu, ó rei, é reis de reis. Olha que chave maravilhosa. Daniel está dizendo para o rei, tu, ó rei, o senhor, né, você é uma autoridade, mas é autoridade para reis, para homens como você. Aleluias. A quem o Deus do céu tem dado o reino do poder. E se você está nesse lugar de autoridade, quem te colocou foi Deus, porque a palavra de Deus diz que toda, ainda que você não aceite, toda autoridade é constituída por Deus, porque tudo está no controle das mãos poderosas de Deus. O Deus do céu tem dado o reino a você, a glória da terra, o poder e a força. Daniel estava dizendo. E sabe o que foi que eu descobri, o que Deus me revelou? Que ele esquadrinhou os pensamentos e o coração de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, ele era arrogante, ele era soberbo, ele achava que ele era o todo-poderoso, que tudo aquilo que estava acontecendo era só por causa dele, ao ponto dele construir estátua, né? Dele fazer monumento para que as pessoas se prostrassem e adorassem os deuses que ele adorava. Mas Deus esquadrinhou o coração de Nabucodonosor, aleluias. E sabe o que foi que Deus viu? Medo de perder o poder e de perder a sua glória. Deus hoje ele está passando um scanner dele, nos seus pensamentos e no seu coração. E Deus hoje ele está denunciando todo o medo, tudo aquilo que Satanás tem aprisionado sua alma. Medo da morte, medo de situações do passado, medo daquilo que tem acontecido. Aleluias. Agora, no seu relacionamento, talvez você tenha medo de perder o seu relacionamento. Ô, Jesus. Talvez você não saiba como agir, mas Deus está dizendo, olha, eu estou passando um scanner em você. E se você se submeter à minha ordenância, e se você me ter como, aleluias, autoridade sobre a sua vida, e se você me buscar de todo o seu coração, e se você falar comigo, porque aqui ele está dando uma chave dizendo como é que a gente vai orar, dar graça a Deus, persistir na oração, suplicar. Se você me reconhecer como Senhor, se você for insistente ali, se você buscar ter um relacionamento de intimidade comigo, eu vou te direcionar. Eu vou curar suas feridas. Eu vou te livrar dessa situação que você está passando agora. E sabe o que eu tenho para você? Eu tenho algo que o homem ele não pode te dar, porque Nabucodonosor, ele era autoridade sobre os homens.
E Deus é autoridade sobre todos os homens, sobre todas as coisas, sobre o universo. E basta apenas uma palavra do trono da graça para que tudo seja, aleluias, transformado. E sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo, foi o que Deus ministrou no meu coração nesse versículo. Anda na minha presença, né? Aleluias. Sedes perfeito. Ande no centro da minha vontade. Cumpra os propósitos que eu tenho na sua vida, independente da sua dor, independente das suas feridas. Na sua caminhada, na sua trajetória, eu vou curar as suas feridas. E Deus, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso, porque ele é aquele que conhece, né? Ele é que tem esse entendimento, ele fez Daniel conhecer, Daniel saber aquilo que estava dentro de Nabucodonosor, o medo. Quando Daniel começou a descrever, detalhando especificamente tudo que ele havia sonhado, porque ele tinha medo de perder a sua posição. Eu não sei qual é o seu medo, mas eu quero te dizer que hoje Deus ele está denunciando. Nós vamos denunciar em nome de Jesus todo medo, porque ele está trazendo à luz aquilo que está no lugar impenetrável, no escuro, no profundo. Ele está tirando o véu, ele está trazendo à vista aquilo que a gente não enxergava, aquilo que estava escondido. E o inimigo estava tendo legalidade para poder agir. Que Deus visite cada área de nossas vidas, que ele passe esse scanner e que hoje você venha se posicionar para buscar no Senhor a direção e a cura que nós precisamos e que cada um de nós aqui precisamos, que você precisa. Feche seus olhos, vamos orar essa palavra e que o scanner de Deus passe nesse momento e que ele possa trazer à luz tudo aquilo que está em oculto, áreas de sua vida onde Satanás tem tido habilitação, onde você tem aberto as portas para que ele faça uma destruição. Senhor Deus, nós rendemos graça ao teu santo nome, meu Pai. Queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, que nos direciona. Pai, com o Senhor mora a luz, e o Senhor tira das trevas, meu Pai, e traz à luz tudo aquilo que está em oculto. Meu Deus, passa agora com o seu scanner, vai examinando cada área da vida das suas filhas, vai trazendo à luz feridas que estão aí encobertas, feridas que estão abafadas, minando, que não tem como receber o vento, receber o sopro do Senhor, e por isso não é curada, que elas venham ser expostas agora a Ti, meu Pai, para que o Senhor possa colocar o bálsamo, em nome de Jesus. Pessoas que sofreram violências, pessoas que foram abusadas, pessoas que têm medo, que são aprisionadas, que são opressas, pessoas que têm medo de perdas, seja em relacionamento, seja em algo material, eu não sei qual é o medo. Pessoas que têm traumas hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa lançar por terra todas essas cadeias, que elas sejam liberadas para viver um tempo novo, independente da situação que Daniel estava passando. Ele foi castrado como um animal, mas ele ali superou a sua dor. Ele foi buscar no Senhor força para que ele pudesse exercer o seu chamado. E a cada vez que Daniel vencia um ciclo, aleluias, o Senhor colocava ele em outro patamar, e Daniel a cada vez buscava mais, quando a luta se intensificava, ele buscava mais a comunhão, e a cada vez o Senhor descortinava o mundo espiritual para Daniel. Meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos hoje que a sua revelação, que a palavra de sabedoria venha sobre nossas vidas, Pai. Que toda resistência no mundo espiritual venha cair por terra. Que o Senhor entregue a vitória, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor visite nossos lares, que todo espírito de contenda, de confusão, de briga, em nome de Jesus, que toda prisão, meu Pai, venha ser, em nome de Jesus, venha ser arrancada. Meu Pai, eu clamo ao Senhor, cada pedido que foi colocado, pessoas que estão aprisionadas com vícios, por álcool, por droga, por prostituição, por loucura, por essas trevas, por esse pecado, mas que hoje o Senhor está trazendo a luz, que traga a eles a consciência, não o remorso, que remorso é saber que está errado, mas continuar na prática errada, mas sim que o Senhor traga a consciência, que elas que possam ter arrependimento, Pai,
e que a partir desse arrependimento, desse posicionamento, o Senhor possa fazer nova todas as coisas. Visita os hospitais soprando o seu hálito de vida, de cura, de ressurreição. Vai visitando aí cada pessoa que pediu, meu Pai, pela saúde, que fez essa oração intercessória por pessoas que precisam de um milagre, Pai. O Senhor é aquele que visita as áreas impenetráveis, e que o Senhor possa ir agora no profundo e arrancar toda a raiz de enfermidade, de dor, e derramar o seu bálsamo, derramar as águas curadoras do trono da graça. É o que nós te pedimos nessa noite, já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda que o Senhor fará. O Senhor não nos deixa, Pai. O Senhor não nos deixa cego. O Senhor traz à luz aquilo que está em oculto, porque só o Senhor tem o poder de revelar aquilo que está escondido. E assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra. Que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa continuar ministrando cada coração. Nós oramos em concordância e ligamos essa palavra aqui na terra, que seja ligada nos céus. Em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Deixe aqui o seu gostei. E para você que ainda não fez a sua inscrição nesse canal, faça. Seja um instrumento de Deus para que a palavra de Deus